Olá, meu nome é Vanessa Sanders e eu preparei para você um workshop sobre cervicalgia, baseado nos exercícios da Wunderchair. Só para a gente lembrar um pouco da história dessa cadeira. A Wunderchair ela foi pensada para ser utilizada em casa e ela também tem exercícios muito desafiadores. Mas Vanessa, eu não tenho uma Wunderchair, não tem problema, porque a gente vai adaptar os exercícios da Wunderchair para esse período tão desafiador que a gente está passando agora. E o porquê foi escolhido a cervicalgia? Porque nessa cadeira em especial nós temos alguns movimentos onde acontece uma descompressão dessa região tão sobrecarregada pelo uso excessivo de smartphones, pelo uso excessivo de computador. Até quem não tem uma cifose ou uma retificação acaba tendo dor na região da cervical, tá certo? Então agora o que a gente vai fazer? Pensamos primeiramente nos exercícios de rolamentos como o gatinho. Então a gente vai fazer na parede, na cadeira e numa cadeira convencional, uma cadeira que você tem em casa, certo? Então, como nós não temos a mola, em alguns momentos nós vamos usar a toalha para deslizar. E o álcool gel que está aqui, que é tão utilizado, o álcool gel ele vai servir como um halter, para que você realmente entenda a posição dos braços e todos os movimentos que podem ser utilizados. Não precisa ser o álcool gel na sua casa, pode ser uma garrafinha com uma areia ou com o que você quiser colocar entre meio quilo a 1 quilo, ok? Então vamos começar. Primeiro exercício é o exercício de rolamento na parede. Então, peça para que o seu aluno flexione os joelhos, coloque os pés alinhados com o quadril e projete a coluna toda para que encoste na parede. E vá inspirando, suba os braços, aqui ó, suba os braços, inspira e expira, fechando a costela. E cada vez que eu for fazer esse rolamento, mantenha a coluna aqui apoiada. A cabeça vai junto, né? Vamos lembrar de ter o parâmetro da orelha em relação ao braço. Chega um momento que não dá mais, aí eu deslizo e faço essa descompressão. Aproveita o alongamento e nesse momento, muitas pessoas às vezes durante a aula são curiosas e querem subir a cabeça. Isso não é necessário, vamos arrumar aqui o nosso cenário, tá? Então você vai relaxar. Vai inspirar ativando as costelas e vai expirar descendo o corpo e apoiando desde o cóccix, vértebra por vértebra, crescendo a coluna num alongamento axial e vai sentir que relaxou o ombro. Quando eu relaxo o ombro, eu também relaxo o pescoço, porque está tudo interligado na contrologia. Vai cansando as pernas, não tem problema. Isso pode ser repetido, mas lembre de ensinar de forma lenta para que a pessoa não fique tonta, tá? Vamos lá novamente. Inspira. Se sobrou, faltou um pouco de ar, vai de novo, vai soltando o ar. Relaxa os ombros. Inspira de novo. Ó, lembra que o braço vai na linha da orelha. E vem crescendo a coluna. Daqui a gente tem uma variedade enorme de movimentos. Porque sempre, como eu falei antes, o uso de smartphone e de mouse provoca um desalinhamento estrutural bem importante, né? Então, aqui você tem todos os exercícios de braços, você tem círculos grandes que você faz, ó,
círculos menores, em espirais, trabalhando a cintura escapular. E lembre sempre que agora o momento é de inspirar e descer, empurrando os órgãos lá para dentro. E relaxa. Chega aqui, bem importante, ó. Orienta lá o seu aluno, que ele solte bem o peso da cabeça e que ele faça esses movimentos de pendulares. Se ele tiver, então, 2 garrafinhas, é o ideal, que ele vai sentindo essa pressão bem agradável, não só na cervical quanto na lombar. Aqui já dá uma relaxada muito boa. Essa série da parede, ela é bem desafiadora. Pode ser utilizado também uma perna, mas assim, com o apoio de uma perna só, mas hoje não é o enfoque. O enfoque é tirar essa pressão do pescoço, certo? Então, vamos fazer agora na Vunda Chair esse movimento. Lembra também de ensinar o gatinho, né? O gatinho, que a coluna fica bem redondinha e depois mobiliza a coluna bem redondinha. Mobiliza a coluna. E agora a gente vai fazer aqui em cima da Vunda Chair e depois a gente vai fazer na cadeira convencional. Mantendo essa linha de raciocínio de primeiro mobilizar a coluna, tirar essa pressão do pescoço, dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo, né? Então vamos lá. Então a gente pode começar aqui por trás, né, do equipamento, nem vamos fazer, depois eu vou de joelho, tá? Cresce lá, eu vou segurar a cadeira com os pés aqui para que ela não deslize. Ela normalmente não desliza. Vamos ver se a gente chega lá. Não precisou. Respira. Desce, bem importante aqui, ó. A gente lembrar que não é força no braço, né? Para quem já está fazendo atendimento em estúdio, aproveita também essa aula. É mobilidade da coluna e tirar essa pressão aqui da cervical. Agora, a gente vai fazer isso em olhar. Bem importante essa construção. Espero que esteja pegando aí na câmera, no ângulo, ó. Inspira, umbigo bem para dentro, redondinha a coluna, igual a gente fez na parede. Ah, mas eu vou cair. Não, não tenha medo de cair. A gente já vai fazer na outra cadeira ali, vai perceber até onde a gente pode ir. E expira, vai aqui embaixo, inspira, expira, fazendo força nessa região, né, do core. Desceu. E nós temos agora uma variação, né, uma das variações. E aqui é bem importante, ó, aproxima as escápulas, afasta as escápulas. Aproxima as escápulas e afasta as escápulas. E vai tirando toda a sobrecarga do pescoço. Todos esses movimentos de enrolamento da coluna com as flexões, eles se parecem muito. Ó, a volta é muito importante para que você não pince nenhuma vértebra, né? A maioria dos nossos clientes vem com lombalgia ou cervicalgia ou ambos, certo? Então vimos a base do movimento. Vou fazer agora de uma forma um pouco mais avançada, já exige mais alongamento. Mas lembra que eu quero deixar a cabeça nessa posição para que eu tenha uma descompressão. Então inspiro. Eu estou usando só uma mola, porque o controle não é do braço e não é a mola que tem que me trazer. É eu que tenho que ter o controle. E com as pernas afastadas. Para aquele aluno que já está mais avançado, daí não tem problema. Vamos lá de novo. Aí eu aproximo.
variação de flexão, lembra que o pescoço está lá. Não é o pescoço e nem o trapézio que está trabalhando. E cresce a coluna e relaxa os ombros. É muito interessante observar que realmente fortalece a cintura escapular, fortalece os ombros e a posição adequada. Então agora eu vou fazer da forma errada para você perceber, para que consiga enxergar bem como o pescoço fica. E quando o pescoço sobe, é quando a pessoa desce direto, sem fazer a coluna bolinha, sem fazer vértebra por vértebra, desce reto e coloca assim, ó, força assim. Não é isso. Isso é bem prejudicial, é bem perigoso, tá? Então, não deixe a pessoa fazer dessa forma, tá? Pare e tenha paciência para ensinar a fazer o movimento de vértebra por vértebra, devagar. Isso não tem problema que você fique mais tempo, porque é tão benéfico que realmente o aluno vai lhe agradecer. E agora a gente vai fazer numa cadeira convencional esse movimento de rolamento. Eu vou colocar a cadeira assim de lado aqui. Eu tô de preto, mas acho que todo mundo me enxerga. Então assim, vou puxar um pouco mais a bunda pra cá. Aqui, vamos pensar que a gente não tem bunda chair, né? Então agora aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, pensando então em descer, sair da parede, redondinha a coluna, relaxa os ombros. Posso apoiar aqui, não tem problema nenhum, até deve, para a pessoa não ter insegurança, né? E relaxa a cabeça. Inspira, volta, redonda a coluna. E cresce. Inspira. Muito bem. Posso utilizar um cabo de vassoura? Pode. Pode utilizar uma toalha? Pode. Mas tem algo que tem que ser falado e é bem importante, é o seguinte. Quando a gente pega, normalmente a gente tensiona toda essa musculatura, esternocleidomastoide, toda essa, inclusive trapézio. Então é muito comum as pessoas, quando a gente pede os exercícios por exemplo, o exercício no barril que a gente utiliza, então a pessoa faz o quê? Ela coloca a força assim, ó, a mão engarra, né? Então não é o que a gente quer. Então, se você for ensinar para o seu cliente que ele tem que trabalhar a cintura escapular quando ele utilizar uma toalha, fantástico, tá? Aqui, ó, ativa essa musculatura para fora, não tem problema nenhum. Aí vai descer. Vem pra cá. É só para dar um parâmetro. O objetivo é a coluna mobilizar e a cabeça ficar aqui soltinha. Certo? Então, eu não indico que fique usando ainda bastão, nada disso. Realmente, essa consciência de manter o braço alinhado na linha da orelha, não é grudado aqui, também encurtando o trapézio. Tá? É relaxado o ombro e coluna bem bolinha. Essa é a ênfase da descompressão. Mas sempre observa se o seu cliente tem a coluna mais retificada, como eu tenho, a coluna cervical, ou se ele é mais cifótico, porque as necessidades e as correções serão diferentes. Por exemplo, no cifótico a gente tem que fazer um trabalho de descompressão, né? E também na retificação, porém, o que a gente observa? Digamos, o vício motor é diferente. O indivíduo com cifose, ele projeta a cabeça normalmente antes do corpo, certo? E o retificado, ele já coloca mais força nessa região.
Então, pensando nisso, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar agora os exercícios de mobilidade. Exercícios de mobilidade que o Pilates criou. Estão lá no pré-Pilates, mas que a gente pode utilizar agora. Aproveitar a toalha. É o seguinte. Por exemplo, o exercício de orelha a orelha. Lado, lado. E mantendo, ó, pé no chão, para manter o corpo conectado, orelha a orelha. Não pode ficar movimentando. Então, isso você tem que ensinar para o seu cliente, que ele coloque a mão na cristelia, para que ele sinta o corpo dele, que não pode ficar dançando enquanto ele está movimentando o pescoço. Então, inspira, cresce a coluna, orelha a orelha. Quantas repetições? 5 repetições de cada lado, não tem problema nenhum. Outro cuidado que a gente tem que ter com os exercícios de pescoço é que as pessoas ficam tontas, ou por labirintite ou pelo próprio movimento da cabeça. Então, a gente tem que fazer os movimentos sempre com os olhos abertos. Já pensou fazer esse movimento aqui da cadeira com os olhos fechados? Não funciona, a pessoa vai cair. Então, isso é bem importante agora no trabalho que a gente vai continuar na cadeira. Então, a gente fez a descompressão, agora a gente vai fazer o trabalho de mobilidade. Cresce a coluna, ó, ativa de baixo para cima, desde os pés, cresce a coluna, bolinha. Inspira e cresce. Queixo na direção do peito. Inspira e desce. Não é para fazer força, assim, querer colocar o queixo aqui, não. Ó. Volta. E cresce a coluna. Para fazer um movimento de círculos com o pescoço, a gente pode fazer em decúbito ventral, deitado. Mas o bem importante é a gente entender, podemos fazer sentadinhos aqui também, é assim, ó, a posição das mãos, cresce, ó, ativa peitoral, cintura escapular, cresce o pescoço, sobe, olha para cima, não é cair o pescoço lá para trás, porque isso é prejudicial, né? Então, olhou para cima, cresceu a coluna, pro lado, vem, pro outro lado, para no meio, cresceu a coluna, volta com um periscópio. Sabe o periscópio do submarino? É isso aí. Inspira para o lado. Então não vou forçar, relaxa, não vou forçar, a pessoa raspa o queixo no peito. Não é necessário isso. Ela tem essa visão. Outro exercício bem importante, ó, olhar ao redor e por cima dos ombros. A gente pode até dar esse indicativo, ó, faz o sinalzinho aqui, olhou, ó, parece até o teste lá do oftalmo, né? E aí, olhou e imaginando uma linha do queixo, então o queixo não fica subindo e descendo. Olhou ao redor por cima dos ombros. Muito cuidado, né? Então agora a gente vai começar suavemente com o fortalecimento. Nós não temos Magic Circle hoje no nosso workshop, mas nós temos um conceito do Magic Circle. Magic Circle é um círculo mágico, um anel mágico, onde você faz um trabalho de fortalecimento. Isso também é realizado para todos os músculos da cabeça. Então, como a gente não tem Magic Circle, a gente vai utilizar, pode ser a toalha, mas eu indico que no início seja a própria mão. Então, aqui, ó, por exemplo, tá? Você coloca as duas mãos aqui e projeta a cabeça para frente, faz um pouquinho de força, não é muito não, tá? Ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5 e relaxa. Já vai para outra área da musculatura, tá? Então agora o queixo. Inspira e
relaxa. Para que isso? Para que a gente tenha fortalecimento de toda essa musculatura do pescoço. E agora, lateralmente. Eu faço força na minha cabeça contra a minha mão. Isso a gente faz, né, com o Magic Circle. E o outro lado. Conta até 5. Isso, além de fortalecer, vai fazer com que que a pessoa, né, o praticante, ele tenha consciência dessa musculatura, porque o grande vilão é o travesseiro. E vale sempre lembrar que a distância do travesseiro é daqui do ombro até a base do pescoço. E ele, depois de estar apertado, então, ou a pessoa usa um travesseiro muito baixo, que desalinha, ou ela fica 8 horas ou mais até dormindo, um travesseiro que vai desalinhar para o outro lado e vai encurtar trapézio. Outra característica bem importante, bem comum de quem tem cervicalgia, são os ombros protusos, né? Então, os ombros para frente, o peito fechado. Então, todos os exercícios de abrir o peito são muito importantes. Mas, continuando, nós fizemos a primeira série de descompressão, agora trabalhamos a mobilidade e vamos trabalhando já o início de força, muito suavemente. Então, agora a gente vai fazer o trabalho de paravertebrais para estabilizar essa região. E no final vai ter um bônus bem legal com a toalha. Então, inicialmente a gente faz com a Vunda Chair, a gente puxa agora a Vunda Chair, para você ver. Essa estabilização, ela pode acontecer de frente e de lado. De frente é uma iniciação ao cisne, digamos assim, né? Um exercício cisne que é bastante acrobático. E lateralmente também, tudo que é feito lateralmente a gente pensa na sereia, né? No mermaid, seja ajoelhado, seja sentado ou ajoelhado, tá bom? Então nós vamos fazer esses 3 exercícios, tá? Então nós temos aqui, ó, a base, então, a gente está pensando aqui. Eu estou aqui, pronto, consegui um espacinho lá das pernas. Ó. Desço e volto. Desço e volto. Por que é tão importante na cervicalgia? A permanência, além do fortalecimento de paravertebrais. À medida que eu vou ganhando equilíbrio, eu vou indo mais para frente. Ficar nessa posição retinho não é ficar aqui, né? Caindo a cabeça, ou então assim, não, bem retinho, né? Então, ó, aumento a mobilidade, abro o peito, volto e posso também fazer a variação de flexão. E também com o braço só. São a série também de push down, né? Então, essa série de push down, a gente tem variações, né? A gente tem também aqui na cadeira, desce, o braço lá em cima, tem as flexões. Então, lembra que eu estava de rolamento, né? Como o rolamento é importante para a preparação desse movimento. E também, vamos colocar a cadeira mais para cá um pouquinho, que ela é pequena, mas a gente precisa de espaço em volta. Então a gente pode ir subindo, ó. Desceu e voltou. Flexão só de baixo. Esse princípio de manter-se nesta posição, aqui ó, já é excelente para o fortalecimento na cervicalgia. Ok? Então agora vamos adaptar isso para a cadeira convencional. Nossa cadeirinha convencional, vou colocar ela mais para cá, puxando a bunda mais para cá
e a gente vai se encontrando, beleza? O seu aluno já sabe fazer o rolamento, né? Desceu, ele já tem equilíbrio, então ele segura bem na cadeira, coloca o abdômen, o peito. Se ele for um pouco maior, né, eu tenho só 1,58 m, o importante é que o centro de força esteja bem apoiado, tá? Para que a pessoa não caia da cadeira. Então, faz ele perceber o chão e aí vai trabalhando o equilíbrio dele, certo? Aqui sobe uma perna, sobe a outra e sobe na cadeira e volta. Chegou aqui embaixo, a gente vai fazer, eu acredito que não deve estar aparecendo aí na cadeira, ó, a gente vai deslizando a toalha, vai se mantendo aqui. Então a gente usa a cadeira para esse fortalecimento de posterior, de musculatura posterior. Agora eu apoio todos os pés, os dois pés, né, todo apoiado, subo e desço. O cisne. Tento fazer isso com o braço só, já é mais difícil, ó, só sustenta. Aqui vai ter que ser para trás, ó. Ou para frente. Importante é a pessoa entender que o ombro e o pescoço estão sempre em conexão. E que no Pilates a gente não consegue trabalhar somente uma região, né? Para você ter um fortalecimento, para realmente ir na base do problema da cervicalgia, que é esse desequilíbrio muscular, você realmente tem que ter costas fortes, né? Paravertebrais, cintura escapular, ombros e braços fortes. Então, assim, a gente fez esses movimentos e agora a gente vai fazer lateralmente, tá? Seria a sereia. E o que é importante da gente entender dos exercícios laterais que são utilizados tanto no Spine Corrector, né? É que o cliente ele entenda que a cabeça dele é uma continuidade da coluna, que ele não pode simplesmente jogar a cabeça, né? Então o corpo todo tem que ir. Então ele vai se segurando aqui na cadeira, vai deslizando, ó. Uma mão tá aqui e um pé tá aqui embaixo, o outro tá apoiado aqui na frente. Desce, respira e volta. Desce, respira e volta. Se ficou muito desconfortável colocar a mão para cima, pode colocar os braços aqui e vai só um pouquinho e já volta. Mas o mais importante é que a cabeça não fique subindo e descendo, balançando, tipo, né, que a gente fala boneco de posto. Não, não é isso. Isso não pode acontecer. Então eu estou ativando toda a musculatura, não é só o abdominal, só glúteos, pernas, não. Eu estou ativando paravertebrais e aí eu começo realmente a ter um fortalecimento progressivo e adequado. Agora a gente já pode fazer o Mermaid, tá? Mermaid na cadeira, na Vunda Chair, ele é com as pernas aqui, né, flexionadas, então vou fazer do ladinho aqui, ó, as pernas estendidas, entrelaçadas, e aí eu desço só um pouquinho de forma segura e volto, só um pouquinho e volto. Certo? E como eu não ajoelhado, eu já não preciso mais da cadeira, ajoelhado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o meu álcool gel, como se fosse um halter, porque eu não vou ter o pedal da cadeira para empurrar. Tá aqui ele. Então, ele tá aqui do meu lado, deixa eu ficar de frente aqui. E aí, cresço a coluna, desço um pouquinho, como se eu fosse apertá-lo no chão. É o mesmo princípio. Então, os exercícios laterais, eles são bem importantes na reabilitação também do pescoço, porque a gente não pode só dar ênfase
para as costas, mas sim abrir esse peito e fazer a pessoa ter essa consciência corporal de que desde o átlas até o cóccix é tudo interligado. Pensando agora já no final da nossa aula, que você já entendeu os princípios de descompressão vertebral, de mobilidade, de um fortalecimento progressivo, onde eu trabalho paravertebrais, musculatura lateral e mobilidade, né, antes também, repetindo. A gente vai fazer agora um movimento bem interessante. Você pode, para quem é de região litorânea ou quem tem canga em casa, pode usar uma canga, tá? Mas eu vou pegar peguei essa toalha menor mesmo, vou prendê-la lá no encosto da cadeira. Pronto. E vou fazer uma cabaninha. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo assim. Pronto, aqui ó. Lá na metade das minhas costas, isso, aí segura aqui as duas pontas, cresce a coluna e empurra os órgãos para dentro e aproveita o alongamento do pescoço. Inspira e sobe, crescendo vértebra por vértebra. Os alunos adoram esse exercício. Esse exercício da toalha pode ser repetido 5, 10 vezes e no chão também. E ele é muito importante para a ativação de intercostal, para o princípio de curva em C. Quando a gente vai ativar a musculatura supra, né, abdominal, e muitas vezes o aluno faz o quê? Ele faz aquele pescoçal, ele projeta em vez de ele fazer a curva em C, aqui ó, pela ativação abdominal, ele fica aqui ó, olhando para cima. Então, isso é um erro que deve ser corrigido imediatamente ao iniciar as aulas. E agora que a gente também está fazendo atendimento online, tem que ficar bem atento à posição do pescoço do aluno, para que ele não tenha mais agravos durante esse período. Eu agradeço a sua audiência e ao tempo que você assistiu e muito obrigada.